Olá, um prazer estar aqui. Agradecidos que somos sempre a este espaço que o Centro Espírita JJ Rodrigues nos permite, através do seu canal no YouTube, JJ Rodrigues, de conversar contigo. Embora seja um vídeo, nós temos aqui a possibilidade de ganhar um presente que seria o seu comentário, a sua percepção a respeito do mesmo tema, e por que não um pequeno debate, né? Eu gosto muito da ideia de responder à tua participação, então é um convite, queria abrir esse nosso diálogo com um convite sobre o assunto que for tratado aqui, hoje, ou mais de um, né? Que você possa dar a sua opinião, tá bom? JJ Rodrigues, se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente, tá bom? Vai ser um grande prazer poder dialogar contigo. Estamos vivendo momentos ímpares, momentos complexos da vida humana, né? A todos nós, principalmente aos que têm essa luz de entender que a nossa vida é uma vida eterna enquanto espíritos, cabe refletir sobre essa passagem humana. E esse momento ímpar que nos une numa mesma dor, numa mesma intensidade de preocupação, é a pandemia, né? Para muitos, hoje estamos vivendo agosto de 2022. Para muitos, esses últimos 2 anos e meio foram momentos de sofrimento constante. Para outros, foram momentos de dúvidas, de desconfiança. E para alguns, ele inclusive já acabou. Esse momento da pandemia já acabou. Alguns defendem isso, a gente encontra na nossa sociedade atitudes de negação, né? De um certo conformismo misturado a uma certa ignorância humana também, do ponto de vista de não entender exatamente do que se trata essa ocorrência humana que nos abate a todos, nos iguala de alguma forma. Mas todos nós fomos afetados. Afinal de contas, quem de nós não se contagiou? Muitas vezes podemos até não desenvolver os sinais da doença, mas fomos afetados de alguma forma. Transmitimos, talvez, quem sabe. Ou adquirimos sem sintomas, ou perdemos entes queridos. Toda essa nuance, que vai do mais simples ao mais complexo, do ponto de vista da vida humana, nos faz refletir. E se tem uma coisa que o espiritualista gosta de fazer, é pensar, refletir sobre as coisas que acontecem à sua volta. Afinal de contas, somos defensores da fé raciocinada, né? Acreditamos no futuro, acreditamos no infinito enquanto vida espírita. Acreditamos na nossa capacidade de elevação a outras esferas do nosso desenvolvimento, mas nada acontece de graça, né? Sabemos disso. Para ganhar um conhecimento, nós temos que estudar, não tem outra forma, não é assim? E diante desse cenário da pandemia, a primeira coisa que nos afetou profundamente enquanto humanos foi a perda de pessoas amadas. E pensando nisso, eu fui pesquisar um pouco, né, para conversar com você a respeito. Aqui não temos todo o tempo do mundo, mas eu resumi aqui, as minhas anotações estão aqui do lado, 4 pontos de vista sobre a perda de pessoas amadas. E, como humanos que somos, temos que entender a nossa reação humana, a nossa reação fisiológica, psicológica a respeito disso. E a psicologia traz um cenário quando perdemos pessoas amadas. Quando a gente perde alguém próximo, a primeira coisa é um susto que a gente recebe. Tem sido comum a gente
ouvir na televisão 1 centena, 2 centenas, 3 centenas de mortes ao dia em função da pandemia, e o quanto isso tem nos atravessado na nossa sensibilidade nesses 2 anos e meio. O quanto já se tornou uma notícia comum e a gente até festeja quando morrem apenas 100. A psicologia explica que quando perdemos alguém próximo, primeiro vem um susto e a negação. Ah, não. Ele era tão bacana, ela era tão importante. Essa negação vem para nos acalmar de alguma forma, mas é uma dor que cresce na medida em que essa consciência nos invade. Às vezes essa dor é insuportável e nada tem graça, depois vem uma raiva, um inconformismo, uma desconfiança sobre a nossa fé, que pode nos levar à depressão, inclusive. Com o tempo essa dor diminui, é imperceptível e a gente continua negando que essa dor está diminuindo, mas vem a aceitação, finalmente. E por mais que a gente lute e o tempo passa, fica uma cicatriz. Isso quando perdemos alguém muito próximo, essa cicatriz é às vezes visível, por mais psicológica que seja. Ela transparece na nossa expressão. Porque nós não banalizamos a morte de entes queridos. Mas existe um risco, nesse momento em que estamos vivendo, de banalizarmos sim a morte de um ser humano por esse vírus. Na medida em que temos que tocar a nossa vida e transitar diante desse problema com um grau de evolução. Então, isso não tira a nossa sensibilidade, precisamos continuar sensíveis. Precisamos continuar valorizando a vida humana, que é uma oportunidade, a gente sabe, enquanto espírita, mais do que qualquer um, quão importante é cada uma dessas passagens. Mas, do ponto de vista da doutrina, a Terra é essa escola. Estamos aqui para aprender. Também é um ambiente hospital. Às vezes, pode ser até encarado como um cárcere. Porque estar nessa veste material não é efetivamente uma liberdade, concorda? Mas uma constatação para quem estuda, né, um pouco do Espiritismo, ou mesmo para quem é curioso e assistiu aquele filme Nosso Lar, fica uma evidência. Não é aqui a Terra, nosso lar. Concorda? Pois bem, os lamentos eles transitam, né? Então, enquanto a psicologia explica que o lamento é comum e é transitório, por outro lado, o lamento por uma perda de um ente querido muito próximo, muito sentido, pode nos levar a um excesso de apego, a um excesso de lamentação que tolhe a felicidade do outro. Lembrando que somos ser humano e ser espiritual. Quando nos desprendemos dessa veste, nós precisamos dessa liberdade para transitar na outra esfera. Os lamentos em terra podem, sim, prejudicar, ser obstáculo para a evolução desse irmão. Então ninguém aqui também, né? Não estou aqui para defender, esqueça, festeje. A perda não é isso. Mas do ponto de vista da doutrina, nós temos sim que entender esse momento de transição. E, segundo a doutrina, esse apego excessivo, esse não desprender da lembrança material, pode sim colocar duas pessoas em cativeiro, dois seres em cativeiro. Nós, enquanto saudosos, enquanto saudosistas,
e o amigo que se foi, que precisa, sim, do nosso apoio, da nossa liberação para continuar a sua jornada. A gente deve lutar para que a nossa fé não se dissolva nesse sofrimento. Porque tudo que a gente vive hoje vai moldar a pessoa que a gente vai ser no futuro, vai ser amanhã. Então temos que exercitar essa fé. A doutrina defende isso. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, na parte 21, a perda de pessoas amadas exige uma elevação acima da matéria, acima do materialismo da vida. Nós devemos ter saudades, lembrar com alegria a riqueza que foi a possibilidade de estar com essa pessoa, com esse nosso irmão, com essa nossa irmã, mas temos que cuidar para que isso seja também um ponto de partida para a nossa evolução. Não duvidar nunca da justiça, da presença de Deus em tudo. E a morte, em muitas circunstâncias, pode significar um benefício divino, se a gente levar em conta as misérias dessa vida. E ainda nessa parte do Evangelho, o Espírito Consolador fala sobre nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Então a gente volta para aquela questão, né? O quanto a gente aprende, cresce com cada coisa que a gente vive em terra, enquanto encarnados, né? A gente não pode esquecer, efetivamente, das nossas crenças desenvolvedoras, né? E, por outro lado, a gente deve lutar contra as nossas crenças que são âncora, que nos prendem a momentos únicos de compreensão sem tanta amplitude. Ou seja, a gente tem que continuar evoluindo em toda a temática que envolve a nossa vida humana. No Livro dos Espíritos, da questão 934 até a 936, existe também um tratamento para a questão da perda de pessoas amadas. Na questão 934, perda de pessoas amadas não são causas legítimas da dor? Ou seja, é quase como perguntassem para Kardec, né? Ou para os espíritos, perdão, que Kardec, que suportaram essa obra de Kardec, o Livro dos Espíritos. Poxa, não é legítima a minha dor quando eu perco uma pessoa amada? Sim, constitui dor legítima. Mas é interessante entender que isso constitui uma lei divina que é para todos, nos iguala, né? É o que diz essa questão, a resposta da questão 934. É legítimo o sofrimento pela dor da pessoa amada? Óbvio, mas lembrar que essa dor nos iguala. Tá? Na questão 936, como dores inconsoláveis afetam os espíritos? E aí a resposta vem em fragmentos. Os espíritos são sensíveis às lembranças e lamentos. Então, do que a gente está falando na questão 936? Como as dores inconsoláveis aqui de quem está encarnado pode afetar quem evoluiu para outra esfera, para a esfera espírita. As pessoas que desencarnaram são sensíveis, continuam sensíveis a lembranças e lamentos, continuam ligadas a nós de alguma forma. Então, quanto mais sofrimento aqui, mais a gente afeta essa pessoa. A dor incessante penaliza, como se fosse culpado o nosso irmão que desencarnou por nos deixar. E o espírito que se foi vê a falta de fé em nós, falta de fé no futuro e a desconfiança de Deus. Estando ele num outro momento, certamente isso o afeta. E nós não podemos ser um fardo nesse sentido. Também pode esse irmão que desencarnou enxergar esse nosso sofrimento como um obstáculo. Na verdade, nem enxergar, mas sofrer isso conosco. Isso pode ser um obstáculo para
sua evolução e para o nosso reencontro, né? Então, se temos fé de que temos aqui missões, cada um de nós, e de que a passagem é feita obrigatoriamente para nos igualar e para dar momentos de alternativas evolutivas iguais a todos, nós temos que entender esse momento. É um momento complexo, óbvio, não vamos banalizar a morte, jamais, mas vamos saber entender a intensidade de cada etapa que vivemos, como seres eternos que somos, como seres que precisam demasiadamente entender sua missão nesse planeta para continuar sobrevivendo. Sobre isso, questão 560 do Livro dos Espíritos pergunta: tem atribuições especiais cada um dos espíritos? E aí a resposta: todos nós temos que habitar em toda a parte e adquirir conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente ao que se efetua em todos os pontos do universo. O que quer dizer isso? Que todos os espíritos têm atribuições especiais. Na questão 573, aí vem uma pergunta direta para você, para nós, para mim, né, enquanto encarnado. Em que consiste a missão do espírito encarnado? E a resposta é muito clara. Livro dos Espíritos 573. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. Então, evoluir, fazer da sociedade o melhor ambiente para se desenvolver. As missões, porém, não são mais ou menos gerais e importantes. Então, não tem ninguém mais importante que ninguém nessa nossa etapa humana. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como o que governa ou o que instrui. É bacana essa frase, né? Não tem uma missão mais nobre na terra. O que cultiva a terra desempenha uma missão tão nobre quanto a que a governa ou o que instrui. E tudo na natureza se encadeia, ainda essa resposta da pergunta 573, em que consiste a missão dos espíritos encarnados. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, concorre dessa forma para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem nesse mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Então, se a gente voltar no tema inicial, quando alguém se vai, nos afeta materialmente, porque existem amarras das nossas vivências, das nossas alegrias, dos nossos sofrimentos, das mãos unidas em alguns momentos, dos pensamentos que nos ligam. Mas a nossa fé e a crença espírita nos leva a pensar que essa evolução é inevitável e de que nós podemos reencontrar pessoas queridas cujas missões sejam por afinidade ou por necessidade de evolução, algo planejado por Deus. Manter a fé nesses momentos nos fortalece e nos faz crescer e é o melhor remédio para entender essas perdas, entender as nossas missões. Nós temos assistido muitos desencarnes de pessoas famosas e que deixam claro um legado, não é? Assim também são as pessoas que nos cercam e que se vão. Tem a sua missão, o seu legado junto a nós. Uma outra pergunta do Livro dos Espíritos é a 558. Alguma outra coisa incumbe aos espíritos fazer que não seja melhorarem-se pessoalmente? Tem alguma coisa que cabe ao espírito além de buscar sua melhora? Então, aí vem uma resposta. Concorrem para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus, cujos ministros eles são. Então, a gente ganha apoio espiritual quando perde um apoio carnal.
A vida espírita é uma ocupação contínua, diz a resposta da pergunta 558, mas que nada tem de penosa, como a vida na Terra, porque não há fadiga corporal, não há angústias, não há necessidades humanas. Isso de alguma forma pode nos confortar. O livramento do peso que é a veste humana, os sofrimentos que essa vivência na Terra nos impõe. Nós sabemos que aqui é um ambiente onde os pequenos momentos são a verdadeira alegria e felicidade. E a recordação nos constrói, a recordação positiva sobre os nossos entes queridos nos constrói como seres humanos que se importam. E se importar com o outro é uma grande conquista. Então não tem nada de ruim no seu sofrimento, mas não faça do seu sofrimento, e isso eu estou falando para ti, e estou refletindo internamente como ser passível do mesmo ato. Eu também sofro, obviamente, com a perda de entes queridos, mas não vamos fazer disso a nossa âncora. Vamos fazer disso o nosso degrau, que nos eleva e que nos elevando nos deixa sempre próximos pela espiritualidade que somos, pela semente divina e do eterno que somos. Tá bom? Fica aqui a minha sincera alegria de poder estar aqui falando contigo, a esperança de que isso, de alguma forma, esse conteúdo de hoje possa ter contribuído contigo, e deixe seu comentário, vai ser um prazer falar contigo por esse canal. Muita gratidão, até a próxima.